Bom, pessoal, professor Marcos aqui, e como eu prometi, tá aqui uma pequena bancada singela para a gente produzir o conceito prático de montagem e manutenção, certo? Eu tive que fazer uma grande arquitetura aqui no meu pequeno laboratório dentro de casa para poder estar montando essa estrutura singela para auxiliar aqueles que são meus alunos ali, principalmente na aula de educação à distância, no que tange montagem e manutenção, é, no conceito prático, né? A aplicação na prática, na teoria, de como você montaria um sistema computacional na bancada, tá? Utilizando as teorias que a gente é, aprendeu em montagem e manutenção, né? É, Claro, a parte de manutenção a gente vai ver aí ao longo da parte teórica, certo? Mas a prática da montagem a gente tem que utilizar essa bancada simples aqui para ter uma prática um tanto quanto mais elucidativa, né? Portanto, nesse vídeo aqui, galera, nessa videoaula, tá? Não vai aparecer o meu rosto. Eu estou tentando usar duas câmeras aqui para captar uma ao monitor, né? E depois eu vou fazer a devida edição no vídeo junto com a bancada, tá bom? E eu vou ir divagando com vocês aqui. Devagar é explicar algumas coisas, correlacionando sempre o elemento da teoria de montagem e manutenção com essa bancada prática aqui. Em primeiro momento, eu vou procurar fazer o que todo técnico em montagem e manutenção precisa, tá? É claro, tem o nosso amigo Naruto aqui vigiando, né, a nossa aula, né, dando aquela moral, como sempre. É, Em primeiro momento, eu vou montar essa bancada de uma maneira que todo técnico em montagem e manutenção precisa criar essa expertise, né, ou essa habilidade. Tenha em mente que você não é um usuário comum, você tem que olhar pelo olhar do usuário comum. Para tal, você precisa entender como o usuário vai fazer uso desse sistema computacional. Ok, depois que você tiver esse olhar, vai ser importante também você ter o olhar principalmente técnico, de bancada. É por isso que todo técnico em montagem e manutenção precisa ser capaz, tá, de, em primeiro momento, fazer o computador funcionar fora do gabinete, que é a estrutura pela qual, tá, gabinete, torre, o chassi, é a estrutura pela qual a gente protege esses hardwares internos que estão em cima dessa bancada. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: eis aqui uma placa-mãe, tá? 4 módulos de memória, uma placa de vídeo off-board, uma fonte genérica, tá? Que para fins de testes, tá? É perfeita. Um SSD do tipo SATA, um processador, tá? Da linha AM3, tá? Da AMD, tá aqui ele, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar o modelo. Esse daqui é o meu antigo computador, né? Era o AMD FX 6300 que eu tinha. E um cooler, um air cooler, tá? Com a base aí, né? Esse daqui é híbrido. A base dele é de alumínio, tá? Junto com cobre para condução máxima do calor, tá? E eu vou fazer algumas observações aqui importantes, tá? Eu não vou usar pasta térmica nesse processador. A pasta térmica tem a função de condução térmica. Ela vai concentrar o calor em cima desse invólucro, desse die do processador, para que o sistema de arrefecimento, a ventoinha, ela venha conduzir, tá, o calor para fora, tá, do sistema. E por que eu não vou usar? Porque é um ambiente de teste, galera. A gente está aqui em ambiente de teste, a finalidade, como eu já disse, né, é você aprender na prática aí aonde liga o quê e como a gente inicia o sistema computacional da bancada. Depois que eu tiver êxito nesse processo aqui e mostrar para vocês, eu vou procurar montar essa mesma estrutura dentro de um gabinete, que é o que você faria para um usuário final seu. Você monta um computador, você compra as peças e monta ela dentro de um gabinete, tá?
Então, dito isso, eu tenho um gabinete separado ali, eu vou, em alguns momentos aqui, né? Não reparem, é muito improvisado, tá bom? Essa aula é especificamente para os meus alunos, tá bom? Para as várias instituições de ensino que eu dou aula aí, EAD principalmente, tá? Graduações, pós-graduações, tá? E também pós-médio, tá bom? Mas está muito improvisado aqui, porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa aula com o intuito de auxiliar a galera aí, reforçar aquelas aulas práticas, né? Que a gente só tem uma em determinados momentos, tá bom? Assim, não tem o intuito de ser algo muito avançado, tá? Eu vou procurar botar esse vídeo também aqui em outras plataformas digitais que eu tenho, para poder auxiliar a galera que é meu aluno também, tá? Então, assim, se você está procurando algo básico para entender o básico, na montagem desse sistema computacional, esse vídeo aqui é para você, tá? Você fica à vontade para você olhar, não espere dicas, nada desse tipo, tá? Isso daí a gente dá nas aulas onde você é matriculado, tá bom? Aqui é simplesmente um aspecto pontual para poder te ensinar esses elementos, tá bom? Vai acontecer, e eu espero que aconteça, se não acontecer, tudo bem. Essa placa aqui, ela tem um probleminha, né? Ela tem 10 anos de idade, e é até bom que a gente veja, tá bom? Essa placa ela tem um probleminha que nem todos os bancos de memória têm o contato perfeito. Então, talvez, quando eu ligar a primeira vez os 4 módulos de memória, não dê vídeo, entende? Isso é super normal, é porque o banco de memória ele já tem uma idade, já está um pouco sujo, etc. E, enfim, né? Vão acontecer alguns problemas e é bom que aconteça para eu elucidar vocês aqui, ajudar vocês a entender esse lance, tá? Como é que funciona aí o diagnóstico, como é que funciona a gente raciocinar a base da análise de hardware e por aí vai. Bom, há um item que eu esqueci de botar aqui, eu vou abrir isso daqui, né? Que é como se fosse o meu armáriozinho, e eu vou precisar pegar o primeiro item que eu já vou explicar para vocês, tá? Do que se trata e por que é legal a gente ter esse item colocado nas placas-mãe, porque hoje em dia, pelo que eu percebi, dentro aí do trabalho de campo, né? Dentro da minha empresa montando computadores, esse dispositivo ele não costuma mais vir atrelado às placas-mãe, né? E assim, é uma coisa que é bem importante para quem está começando, né, na área de montagem e manutenção, mas também quem tem aí uma certa idade, é um pouco dinossauro, igual a mim, nessa área montando computadores, né? Eu vou destacar aqui, só um minutinho. Perfeito. Vou destacar esse elemento, ele está aqui dentro, tá? Tudo meu é engavetado. Eu tenho aqui, né, uma caixinha com uma bateria, alguns extensores, mas não são desses caras que eu estou falando. Eu estou falando desse rapaz aqui, tá? Toda a placa-mãe, vou deixar ela aqui em cima, precisa ter um carinha desse daí conectado nela, para ele te dar uma resposta sonora. A gente vai aprender isso em algumas disciplinas que eu ensino infraestrutura, mais conhecido também como suporte ao cliente. Isso daqui, galera, é o speaker, tá? É um pequeno alto-falante que a gente tem que principalmente indica para a gente sonoramente quando o computador ele starta, entende? Quando o computador ele inicia eletricamente, ele faz um bip. Mas também, quando o computador dá problema nas memórias, o processador está com problema, né? Ou algum outro hardware apresenta problema no post, né? No procedimento acionado do BIOS, né? Que faz o autoteste, né? Dos componentes iniciais da placa-mãe, é super importante esse speaker aqui, ele tá ligado. Bom, aonde você liga esse speaker aqui na placa-mãe? Tudo depende do manual e do fabricante, tá? Mas naturalmente se encontra, como está lá na apostila, o local do speaker nas placas-mãe se encontra aonde está escrito o front panel, né? O F-panel, tá bom? Nessa placa-mãe da Gigabyte, é a GA78LMT USB 3, a gente pode dar uma olhadinha aqui, a gente vê a descrição dela, né?
A gente pode ver que o front panel ele está descrito aqui. Embora não fique muito visível na gravação, você já está vendo, vocês já estão vendo o local. Depois vocês podem puxar o datasheet, né? A imagem com os dados dessa placa e vocês vão ver que é o mesmo local onde a gente liga o botão de power, o de reset, o de LED, o de HD LED e também o reset, né? Aqui tem uma partezinha escrito speak, né? E ele tem uma polaridade aqui, positiva e negativa, onde o positivo, a fase, né, é o vermelho e o preto, ele é o neutro ali. Eu vou colocar ele aqui, tá? E agora que eu coloquei ele aqui, ó, ele já está preso ali, é esperado que assim que eu montar essa placa-mãe e ligar aqui através de um fechamento de curto, tá bom? Essa placa-mãe, ela imita um som. O que a gente tem mais aqui? Professor, por que o senhor está botando isso em cima de um plástico se você já tinha mencionado que essa mini bancada sua era aterrada? Todo cuidado é pouco, né? Eu acabei de vir da rua, certamente eu já desmagnetizei o meu corpo aqui, né? Com os aparatos que eu tenho na minha casa, mas eu não quero correr o risco, eu quero ser prudente, né? Em manusear, por exemplo, tocando na placa de vídeo assim, né? Nunca tocando nessa parte aqui, como eu já expliquei, tá? As memórias também. Esse plástico, junto com a manta, né? Que não, essa parte da bancada não tem a manta antistática, tá para o lado de lá, né? Esse plástico, ele é um plástico anti-estático. Quando você compra as placas-mãe, elas costumam vir, né, embaladas nesse plástico aqui. Então, eu estou botando, né, apesar de ser de madeira, apesar de eu ter um fio de aterramento ali no canto, tá? E apesar de toda a segurança que eu tenho nesse mini laboratório aqui, que ainda não é um laboratório de produção meu, é sempre prudente quando você for montar um computador na bancada, seja para teste ou seja para o usuário, assim que você tirou da caixa, você pegá-lo, certo? E apoiá-lo em cima, idealmente, de um plástico antiestático, certo? A ideia é que a bancada tua tenha uma manta antiestática, ou de um isopor antiestático, né? Eu até tinha um aqui, mas procurei, não achei. Mas isso aqui me serve bem. Tem a galera, né? Uma galera do YouTube monta em cima da caixa, né? Mas assim, eu aconselho vocês a botar em cima do plástico antiestático, que já tira uns 80% da dor de cabeça, tá bom? Então, ele tá, né? A placa sempre precisa estar isolada estaticamente, ela tá aqui, tá? Bom, e assim, gente, o que mais eu tenho para falar aqui? Ah, sim, essa GA78LMT USB 3, ela dá suporte aos processadores FX, tá vendo aqui, ó? Aqui tem a determinação do socket do processador, AM3, tá? É o PGA AM3, tá bom? Da AMD. E é um processador que é de 2012, né? Esse processador FX está aqui, mas essa era uma das placas da mãe não, né? Placa-mãe. Essa era uma das placas-mãe, né, de referência da época, né? Eu fiz questão de comprá-la, né? Ela dá suporte máximo aí a 32 GB de memória, se eu não me engano, entre 16 e 32, não vou me lembrar agora, só vendo o manual. Tem dissipadores, né? Naquela época era difícil ter dissipadores no VRM, né? Que são os circuitos de proteção e de qualidade de energia para o processador, tá? E assim, se você não tiver um bom cooler para poder refrigerar, um bom air cooler ou water cooler, né? Inicialmente, antes dessa placa-mãe receber uma atualização de BIOS, eu costumava ligar ela com um water cooler, né? H55 da Corsair. Depois, quando houve uma atualização do BIOS aí, né, e mexeu no TDP, no coeficiente de potência do processador, eu passei a ser capaz de usar, né, não stock cooler, né? Isso daqui é um air cooler da Rise Mode, né? A caixa está ali do lado, o sangue da Rise Mode está aqui, para poder fazer funcionar, porque os FX eles geram muito calor, tudo bem? E essa placa tem um detalhe. Como ela é de 2013, 2014 para trás, né? Ela tem uma característica interessante. Como eu já expliquei nas aulas teóricas, nos computadores pré-2017, era natural que a placa de vídeo não ficasse dentro do processador. Não havia
a característica usual ampla das APUs, né? Que é a técnica que faz com que a placa de vídeo seja importada ou esteja presente dentro do encapsulamento do processador. Portanto, essa placa-mãe aqui, ela tem uma saída de vídeo, tá? Aqui ao lado, como vocês vão ver, na verdade, mais de uma, né? Ela é muito boa essa placa, né? Ela tem uma saída que chamam de VGA, mas na verdade é D-Sub, 15 pinos, uma DVI, Digital Video Input, e uma HDMI escondida aqui. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, como o processador ele executa a função através da placa-mãe, mais precisamente da ponte norte que está aqui, né? E aqui é a ponte sul. Na ponte norte, ele controla a função de vídeo, não há necessidade, por exemplo, de eu usar essa placa de vídeo aqui, tá? Porque como o processador nessa época, ele utilizava o barramento do chipset para simular uma placa de vídeo, essa placa-mãe ela tem um vídeo integrado. A placa-mãe, não o processador, tá? Aqui eu poderia comprar qualquer processador sem placa de vídeo que o vídeo iria sair, né? Iria dar vídeo na tela para o usuário. Quando que uma pessoa iria usar no slot PCI Express essa placa de vídeo aqui? Quando ela quisesse mais performance, né? Para poder jogar, para ter uma melhor qualidade de imagem, tá? Então, eu vou, por enquanto, deixar essa menina de lado, vou botar ela para cá, ok? Para provar para vocês que isso aqui dá vídeo, tá? Sem o processador FX 6300 ter uma placa de vídeo on-board. Essa é a nossa primeira análise, tá bom? Então, o que tem que acontecer aqui agora? Eu tenho que montar tudo aqui em cima da bancada e tem que proporcionar um vídeo para mim, não necessariamente, né, um vídeo de sistema operacional, porque lembrando, o sistema operacional ele é instalado aqui, certo? Na unidade de armazenamento. Essa unidade de armazenamento é uma unidade de armazenamento, tá? Chinesa, da Kingspec, tá? De 120 GB. É um Solid State Drive, ou unidade de estado sólido SATA, tudo bem? Bom, eu não creio que tenha um sistema operacional instalado aqui, tá? E nem vou me dar o trabalho de instalar um sistema operacional, porque eu já tenho um vídeo no meu canal mostrando a instalação de sistema operacional. Depois que você ver essa aula aqui, você pode ver essa que está lá na playlist do meu canal, tudo bem? Então, a ideia aqui, galera, é fazer esse computador funcionar. Ele dá vídeo para mim ali na tela, tudo bem? Ele tem que estar funcional, beleza? E aí dá até para a gente discutir mais alguma coisa aqui em cima. Então, galera, vamos aos finalmente, beleza? Bom, de posse de todo esse elemento de segurança que eu falei para vocês, o plástico antistático, a bancada de madeira isolada com fio terra, tá? Eu tenho alguns cabos aqui que a gente está vendo, tá? Esses cabos aqui são destinados a ligar no painel traseiro, né, do back panel da placa-mãe, para a gente ter alguns indícios aí, né, de se a máquina está funcionando, tá? Tem até um ou outro item aqui que está faltando, mas, né, como cabo SATA e tal, mas eu vou pegar eles aqui, né, à medida que a gente for montando, né, vou sair aqui da cadeira e vou pegar eles para a gente montar de maneira prática aqui, tá? Rapaz, deixa eu até pegar o meu celular aqui, porque eu não estou monitorando a hora é importante, né? São 5h37. Estou gravando hoje, quinta-feira, para vocês. E vamos que vamos, né? Até porque 7 horas tem que dar aula em uma instituição de ensino aí. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, galerinha, nesse lugar aqui, é ligar o processador. Lembre-se, esse processador tem a linha de socket AM3, que obedece lá os sockets PGA. A característica do socket PGA é que as microperfurações ficam no socket da placa-mãe, tá? E o grande risco é que você pode estragar o processador, porque os pinos de ouro estão localizados nele. Se ele caísse aqui agora, ai meu Deus, ele iria ser estragado, eu teria que pegar um monte de agulha e ficar desentortando ele. Bom, a primeira coisa que você precisa entender, eu não sei se você vai conseguir ver daí, mas olhando o processador nessa posição, você vai ver que é um chanfro que a gente chama, que é um indicador de aonde eu devo posicionar de maneira correta no socket da placa-mãe,
para evitar amassado ou danos ao processador, tá? Se você olhar na placa-mãe aqui, é porque ela é toda preta, né? Você vai ver que esse chanfro fica localizado nessa posição aqui, tudo bem? Então, isso aqui vem preso, tá? Você, na hora de manusear a placa-mãe, meu jovem, você não pode ter medo. Você tem que ser audacioso com a dose correta de conhecimento teórico. Às vezes as pessoas me perguntam, para que eu vou aprender teoria? É melhor ver o vídeo direto do YouTube montando, que é isso que me interessa. A teoria te salva de fazer besteira, tá bom? E você precisa mesclar ela com alguma coragem e intuição. Bom, os alunos ficam com medo de levantar isso daqui, tá? Para levantar isso daqui, nos sockets PGA, você precisa botar para o lado o mínimo possível, tá vendo meu dedo executar uma pressão? E botar para cima. Na hora de voltar, que é o encaixe, você, ó, eu vou fazer silêncio para você ver se você consegue ouvir um mínimo barulho que ele faz na hora de descer, ó. Ouviu? Então, é o clique de que ele está prendendo o processador para que ele não possa se mexer dali. Então, eu vou lá, eu falei, né? Eu estou aqui com o chanfro está apontando para cá, tem uma setinha, e eu vou colocar ele de acordo com a posição do chanfro ali. Você tem que prestar atenção que se você não colocar de acordo com o chanfro, não vai entrar. Olha, não entra. E aí os alunos têm medo, né? Porque como não entra, claro, você não vai fazer força desse jeito ou vai fazer assim. Você tem que localizar o chanfro. E o chanfro, ele faz o processador entrar por completo, tá vendo? A pasta térmica você colocaria aqui, tá? Com a espátula ou com o próprio dedo também, né? Só que você teria que preencher aqui. Mas, ó, eu coloquei e agora eu tenho que trancar o socket, tá? Eu tenho que fazer. Fica duro, ó. Isso aqui fica duro. Não tenha medo. Você vai posicionar do lado esquerdo também. E ele vai fazer o, ó. Ó, ouviu? Ó, o clique, tá? O clique indica que você prendeu perfeitamente o processador. E veja bem, ele não vai cair. Ó, tá vendo? Tá preso. Tranquilo? Próximo passo, galera, é a gente ligar o dissipador, né? O sistema de arrefecimento. Imagine que o gabinete ele tem a saída de ar dele para o lado de cá. A função desse air cooler é pegar o ar do processador quente, concentrar nessa base, passar o ar pelo tubo de cobre e ser exaurido nessa direção, tá? Então, aquela bifurcação do teu gabinete, aquelas bifurcações que ficam na parte de trás aberta, é para que o ar quente daqui saia. Então, você vai procurar o painel traseiro da tua placa-mãe e vai posicionar o air cooler para lá, tudo bem? Esse air cooler, ele tem como se fosse um pequeno cabide de presilhas, tá vendo? E você pode ver que do lado de cá e do lado de cá da placa-mãe, tem locais para poder fazer o gancho de presilha, tá? Desse item aqui. Os air coolers, eles variam de socket para socket, modelo para modelo. Nem todo modelo vai ser igual a esse que eu estou te mostrando, tá bom? O lance que você precisa prestar atenção é esse. Vamos prendê-lo aqui. Ele tem uma haste de sustentação aqui. Eu vou posicionar o processador aqui em cima. Vou fazer, tá? De repente a minha cabeça apareça aí. Eu vou prender o gancho de um lado, tá? E vou abaixar isso aqui com força para prender no outro, tá? E ó, tá preso. Eu prendi desse lado, perceba, aqui, ok? E eu prendi desse lado aqui também, tá preso, tá bom? Ó, não sai. Prendi. Isso é para esse modelo de air cooler, tá? O LGA tem um formato completamente diferente desse daqui, o LGA da Intel, tá? Sobrou esse carinha aqui, tá vendo ele perdido? Esse cara, como está descrito na apostila, é para ser ligado aqui, ó, tá? Onde está escrito CPU fan, lembra dele? CPU fan é que vai prover energia. Vou até dar uma volta nele aqui, para não ficar tomando espaço. O CPU fan, ele está aqui, vou ligar ele aqui, tá? Ó, botei, tá? Nessa região aqui, para quê? Para alimentar o fan do sistema de arrefecimento,
tá? Do cooler, tá bom? É aqui que esse ventiladorzinho, que se chama fan, tá? O cooler é a junção do fan com o sistema de arrefecimento aqui, tudo bem? Então, liguei a fan ali. O próximo passo é fazer o seguinte: vou ligar as memórias. Esses são os bancos de memória. Você está vendo? Ó, e tem as presilhas aqui, certo? Eu tenho as presilhas. E aqui, cara, você precisa de audácia aliada ao conhecimento de memória, tá? Bom, essas memórias são do tipo DDR3. A HyperX da Kingston é um modelo voltado aí para o gamer, né? Então, elas têm esse dissipador de alumínio, né? Vermelho para proteger aí. Bom, as partes de ouro, junto com esse chanfro aqui, tá? Esse pequeno chanfro aqui, indicam na placa-mãe aonde você vai posicionar o quê. E o grande lance é o estalo que tem que acontecer, tal qual a chave do processador, para você colocar as memórias de maneira adequada. Se tiver com um banco de memória bem desgastado, tá? Talvez não faça barulho, mas você tem que garantir que tenha um mínimo de conexão, tá? Então, eu vou preencher esses 4 bancos aqui. Você pode ver que essa placa-mãe, ela tem uma variante de cinza e preto para indicar onde você habilita o Dual Channel, caso você tivesse apenas 2 módulos de memória. Como eu tenho 4 aqui, veja, lembra-se do que eu expliquei para vocês? Para ativar o Dual Channel num sistema computacional, você precisa ter pentes de memória do mesmo fabricante, da mesma densidade, certo? E com o mesmo clock. São os 3 itens essenciais. Essas memórias aqui são do mesmo fabricante, da mesma série, a HyperX, tá? São obviamente, são da mesma geração DDR3, é claro, né? Até porque a placa-mãe só suporta DDR3. Elas são, tá? A mesma frequência, 1.600 MHz, quase o máximo, né? Que a DDR3 é 1.600, tá? 1.600 MHz de verdade, não é a metade disso, tá bom? E elas têm a mesma densidade. Tem 16 GB aqui, ou seja, cada pente desse tem 4 GB. Então, obedecendo o chanfre indicado pelo banco de memória da placa-mãe, tá observando? Você tem que posicionar essa bifurcação aqui, cara. Não tem segredo. Eu vou começar do slot de trás para o da frente. E eu vou fazer um silêncio para vocês verem eu botando e como é a técnica de colocar. É uma técnica, tá? Primeiro, você posiciona ela aqui. Ó, o chanfro está aqui. Eu estou seguindo o chanfro, o buraquinho. Eu vou colocar aqui, ó. Coloquei, certo? Ainda não está bom. Eu tenho que usar a técnica lendária de botar pressão de um lado e do outro com força para prender. E esses caras aqui que estão para baixo, eles têm que assumir esse formato aqui, ó. Para cá e para cá. Tá? Quando a memória está presa de verdade, ele assume essa configuração. Quando ela está solta, fica nessa posição. Tá? Então, vou fazer silêncio e vou colocar as memórias. Tudo bem? Ó. Você está vendo que eu estou botando alguma força, né? Pelo desgaste que eu te falei. Você vê que em determinados momentos, tá? Algumas fazem algum estalo, e é isso que tem que acontecer, tá bom? Tá? Essa daqui não fez. Mas, observe, tá? Que as hastes assumiram uma posição de fechado. Teoricamente, tá? Por que eu estou falando teoricamente? Porque, como eu expliquei no início, essa placa-mãe, ela tá com esse lance aí dos bancos estarem mais frouxos que o outro para da idade dela, né, gente? Vamos dar um desconto que ela tem 12 anos de idade e ela ainda está funcionando, né? Bom, tá aqui, tá lindo, tá maravilhoso, beleza? Pronto. Conectei as memórias. Próximo passo é fazer o seguinte: a fan do cooler está ligada, o speaker está ligado, as memórias estão ligadas. Bom, nada disso funciona sem energia. A placa de vídeo é integrada na placa-mãe, certo? E se você lembra de arquitetura de computadores, o que a gente está fazendo aqui?
Eu estou ligando os 4 hardwares essenciais para o sistema computacional. Fonte de alimentação, placa-mãe, memória principal e processador. Não é isso, meu aluno? Por isso que você precisa aprender arquitetura. O último item que eu vou ligar é esse cara. É ela, a fonte de alimentação. Na verdade, eu vou chegar a placa-mãe um pouco para cá, certo? Eu vou deixá-la aqui. E porque essa placa aqui, ela é um. Não vou nem fazer isso. Eu vou arranjar uma posição estratégica cá para cima, ok? Que o cabo de energia aqui é muito curto. Muito, muito curto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui o conector de 24 pinos, 20 mais 4, certo? Que eu vou alimentar quem? A própria placa-mãe, nesse contato aqui. Tudo bem? Aqui te diz com esse ponto aqui qual a direção que você tem que ligar na placa-mãe, tá? O chanfro lateral da placa-mãe é esse daqui, beleza? Ele está aqui para indicar que você tem que ligar para o lado de lá. Então, eu vou pegar, vou alimentar a placa-mãe sem medo também. Vou pressionar até o fim. Ó, veja que eu coloco alguma força, tá? E é por isso que você precisa ter uma bancada. Você não vai fazer isso em cima de banco, em cima de tijolo, nem nada disso, tá bom? Beleza, Naruto? Então vamos lá. Ligamos a placa-mãe. A placa-mãe como um todo, esse conector, se você prestou atenção lá nas aulas, ele é responsável por energizar toda a placa-mãe e seus barramentos, a placa de vídeo, né? Os slots PCI Express, as memórias, o próprio processador. Mas o processador, como tem um TDP alto, né, o coeficiente de potência, ele precisa de energia auxiliar nesse projeto AM3. E o conector ATX 12 mais 12 volts, que é o caso dessa placa-mãe, tá? O conector de 12 volts seria um único pino de 4 desse daqui. Mas essa placa-mãe dá suporte ao AMD FX 9350, que era um processador super potente. Então, para que, como ela tem compatibilidade a esse processador robusto que eu te falei, ela tem 8 pinos aqui. Então, não é só ATX 12 volts, tá? É um ATX 12 mais 12. Porém, se você também entendeu a parte teórica, nem todo processador que eu vou colocar aqui vai exigir 24 volts, 12 mais 12. É o caso do FX 6300, tá? Ele só exige uma conexão de 12 volts para poder ser alimentado via VRM, tá? A eletricidade que passa por VRM aqui do lado passar para ele. Então, aonde está isso aqui nessa fonte, certo? Ela está exatamente aqui. Vou pegar aqui para vocês verem, embora seja muito curta, né? Vou destacar ela para vocês. Aqui está a lendária, certo? É esse conector, não confunda ele, porque essa fonte aqui é uma fonte genérica, tá? Com conector auxiliar da placa de vídeo. Algumas placas de vídeo têm, né, gamer de alta performance, precisam de um conector PCI Express de 6 pinos para funcionar, até 8. Bom, aí, como esse processador aqui não é o FX 9350 Black Edition, tá? Ele é um FX 6300, ele só precisa de 12 volts. Então, tu vai ignorar a outra entrada e só vai botar esse cara aqui em uma dessas portas, a saber, a mais superior, tá? Você vai notar que fica o outro espaço de 4 pinos ali solto, tá vendo? Não tem problema, você não está fazendo errado para esse modelo. É porque o FX, tá? Ele só precisa de um desses caras aqui para funcionar. Bom, jovens, o que eu vou fazer aqui agora? Se eu ligar esse computador dessa maneira, vamos tentar ligar ele dessa maneira? Só para a gente ver passo a passo o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte aqui, cara. Eu vou precisar ligar, a partir de agora, a outra câmera auxiliar do meu celular, né? Para poder gravar a tela aqui para vocês. Tudo bem? Então, eu vou ali ligar ela e já venho aqui para a bancada. O que tem que acontecer aqui agora? Tá? Eu vou fazer uma série de simulações. Primeiro, eu vou ligar ele aqui para testar a teoria de arquitetura de computadores. Será que com a fonte, com o processador devidamente colocado, as memórias também, tá? E a placa-mãe aqui, vai funcionar? E como eu sei que vai funcionar? Bom, para isso eu botei o speaker. Se ele der um único bip,
quer dizer que está funcionando, beleza? Então, eu vou botar... Primeiro eu vou ligar aqui a placa-mãe, tá? O que a gente precisa em primeiro momento? Eu preciso do cabo de força, que a gente chama, cabo de energia. Ele está aqui, ó. Esse aqui é o power cable, cabo de energia. Aonde eu vou ligar isso? Eu vou permanecer com a chave de desligado aqui, tá? Você tem que ver qual é o seletor de energia da tua fonte, da tua casa, se tua casa é 220 ou 115. E aí você tem que ligar esse seletor aqui de acordo com a tensão da tua casa. Mas sempre que for ligar o power e a tua fonte tiver um item de botão, né? Uma key power, você mantém ele no desligado. Você liga o cable power aqui. Liguei, tá? E agora eu vou mudar o estado dele para ligado, tá? Algumas placas-mães têm indicador, tudo bem? E elas deixam algum LED aceso, não é o caso dessa. Cara, do jeito que tá aqui, como eu ensinei para vocês em arquitetura, o que tem que acontecer aqui agora? Eu tenho que ligar, ok? A ventoinha tem que rodar e o computador ele tem que ligar. Eletricamente falando, eu só não vou ver o que está na tela. Tá? E agora que a gente vai testar aquela teoria da página 1 da arquitetura de computadores. Eu vou ligar o monitor lá, claro, depois eu vou fazer a edição do vídeo para a gente ver o que vai acontecer. Vamos lá. Esse aqui é o monitor, tá vendo? E aí eu vou ligar, tá? Essa placa de vídeo tem entrada VGA, né? No caso, o VGA é esse cabo, né? Eu vou conectar no conector de sub aqui do lado, beleza? Eu vou ligar isso aqui. Deixa eu puxar um pouco mais esses cabos aqui. Pronto. Então, vou ligar esse monitor aí da imagem que vocês estão vendo aqui do lado, né? Isso aqui se gira, né? Você conecta e gira. Vou fazer aqui para vocês poderem ver em primeira mão. Ó, conectei na portinha, tá? Você bota uma pressãozinha e gira isso daqui, né? Acho que tá aparecendo bem lá. Vou girar aqui. Tá perfeito, ó. Prendi, tá bom? E aí, show de bola. Vou ligar. Professor, cadê a chave do liga e desliga, igual tem no gabinete? Se você também prestou atenção nas aulas e na apostila, você vai lembrar que o princípio da chave power, né, é apertar um botão. Igual eu aperto aqui, ó, vou apagar a luz aqui do escritório rapidinho. Ó. Na verdade, vou acender, né? Para cá eu acendo, para lá eu desligo. E aqui é a mesma coisa. O botão de power nada mais é do que você fechar um curto. Dessa maneira aqui, né? Imagine que tenha 2 pinos e você queira fechar um curto aqui. É o que a gente vai fazer aqui. Eu preciso pegar a chave de fenda, certo? Chave Phillips, ou um brinco, ou um clipe, e simular a ação de clique. Clicar no botão power. Tudo bem? Então, aonde está o power button, ou power switch? Você vai olhar aqui, ó, no painel frontal da tua placa-mãe. Alguns vêm escrito, outros vêm coloridos, tá? Outros não vêm com nada. Você tem que gravar isso daqui, certo? Como eu já sei, o meu vem escrito. O power switch é esses 2 caras aqui. São o 6 e o 8 sempre, tá? Ou 8 e 6, tá? Pino 8 e 6 do painel frontal tem 10 conexões. Alguns têm 14, tá? No caso do speaker. Então, eu vou pressionar aqui como pressionava a chave. Eu vou só apoiar aqui para tu ver como a ventoinha vai rodar. Tá? 1, 2, 3 e vamos tentar ver se ele vai emitir o barulho. O que tipo de barulho ele vai fazer. Opa, olha lá. Ouviram? Que maravilha. Olha lá a tela. Deu alguma coisa rápida na tela lá, não deu? Tá rodando. Ó. Vamos ver o que vai rolar aqui. Olha lá. Sim, ligou. Você acabou de seguir os passos e tá tranquilo. Que coisa maravilhosa. Você montou um computador na sua bancada. Tá funcionando direitinho. Não deu nem problema, né? Apesar da imagem estar ali, mais para lá do que para cá, tá azul, mas isso tem a ver, né? A coloração azul ali tem a ver com a qualidade do meu cabo VGA, que já não tá lá essas coisas, tá? Mas você pode ver que apareceu o post, né? Power on Self-Test, ele executou os testes, tá bom? Mas eu ainda não tenho o adequado. Por quê? Dessa maneira, esse sistema computacional é útil para o usuário? Não.
É aí que entra a figura de quem? Teclado USB. Tá vendo aqui? Vou ligá-lo na USB. Tá bom? Mouse USB. Vou ligá-lo também aqui. Ok? Na USB. E agora, além de ver as coisas, tá? Como está na tela aqui do lado, eu posso também, agora, controlar, né? O mouse e o teclado estão aqui do meu lado, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou dar um reset para a gente avaliar o que o push está fazendo ali, tá? Ó, vou clicar no botão reset, você vai ver que vai resetar lá, ó. Resetou, certo? Vai resetar ali. Vamos ver o que vai acontecer. Está fazendo o teste e é isso aí que eu espero de uma máquina recém-montada que você não pediu para instalar o sistema operacional. Beleza? O que eu espero? Eu espero que the disk boot fail. Insert the disk and press enter. O que ele está dizendo ali? Não tem unidade de armazenamento com sistema operacional. Certo? Beleza? Então, você tem que instalar isso daqui e tem que instalar um sistema operacional aqui, seja Linux ou seja Windows ou qualquer outro, né? Que você vai saber o que você vai fazer com isso daqui, certo? Né? Se você quer jogar, se você quer fazer N coisas. Então, o próximo passo era ter um sistema operacional aqui. Galera, sinceramente, eu não sei se tem, mas eu vou ligar. Como é que eu sei que esse disco vai aparecer? Como é que eu sei que ele não está configurado ali? Bom, essa tela é a tela do post. Eu vou entrar no BIOS, né, que é o sistema principal dessa placa-mãe aqui, beleza? Então, eu vou apertar a tecla Ctrl Alt Delete para reiniciar via software, tá? Vou apertar sequencialmente a tecla Delete, que para essa placa-mãe é a tecla que entra no CMOS Setup, que é o seletor de configurações, tá? E essa é a tela de um BIOS Legacy, como eu já mostrei na aula, na apostila, né? O BIOS Legacy de 2012, tá vendo aqui? Aqui em cima, tá bom? O BIOS Legacy, ele é um cara, tá? Que ele é bem antigo, tá bom? Ele tem as suas limitações, etc., mas é um configurador básico da placa-mãe. Como é que eu sei por aqui, tá bom? E esse cara não está conectado. Eu vou pegar aqui, vou vir nessa opção aqui, Standard CMOS, e eu vou ver que o IDE, né, que simula essas conexões aqui, SATA, tá? É o tal do Native IDE, tá? Porque o SATA ele também funciona com o protocolo AHCI, que é o mais adequado para ele, não o Native IDE. Eu tenho 6 portas, conta ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 auxiliares, né? São 6 de 0 a 2 que estão conectadas aqui, né? 1, 2, 3, 6, certo? Então eu tenho que ligar esse cara, uma parte, tudo bem? Aqui e a outra parte aqui. Essa daqui é a energia SATA. E o outro cabinho que eu vou pegar para a gente aqui é o cabo, tá? Deixa eu pegar aqui. Ele é o cabo de dados SATA. São esses cabinhos aqui, ok? Não é nem essa caixa aqui, é outra caixa. Onde eu botei essa caixa? Aqui ao lado está ela. Os cabos de dados SATA, aqui, ó. Cabo de dados SATA, tá vendo que está escrito aqui? São bem guardadinhos. São esses rapazes aqui, tá bom? Você tem que ter um desses aqui. Normalmente eles vêm quando você compra a placa-mãe. Deixa eu pegar esse azul aqui que está me parecendo promissor, tá? E eu vou ligar ali. E tem uma grande regra, tá bom? Espero que esse cabo aí esteja funcionando, tá? Cabo SATA, esses cabos SATAs aqui, eles já têm alguma idade. Então, tudo é uma questão de estar funcionando ou não. Tá aqui, tá? E aí a gente vai saber via BIOS se o SSD foi reconhecido, porque até agora está escrito ali none, né? Tá none ali, né? Então, none quer dizer nada, certo? Então, vamos lá. Acredito que essa hora aí esteja certa, né? 6:06. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, a máquina está ligada,
não se inclui hardware ou mexe no computador com ele ligado, regra de ouro, certo? E no estágio que está aqui agora, eu posso desligar via ou botão, pressionando aqui 30 segundos, tá? Para poder desligar, simulando o pressionamento do botão, tá? De maneira consecutiva no gabinete até que desligue. Eu posso desligar puxando abruptamente o cabo de força da energia aqui, sem problema nenhum, tá? Eu vou explicar por quê. Ou eu posso clicar no botão de desligar, chaveado aqui da fonte, para desligar abruptamente também. Por que eu posso fazer isso no estado que o sistema está agora? Porque eu não tenho sistema operacional. Tá? É o sistema operacional que fica dentro desse cara aqui, que é sensível à queda de energia ou desligamento incorreto e abrupta do sistema computacional. Beleza? Então, como eu não tenho, eu posso fazer tranquilamente isso daqui. Ó. Você vai ver que vai apagar ali. Ó. Puff. Pronto, desliguei. Viu? Você não pode fazer isso, tá? Se tiver sistema operacional. Aí você tem que esperar ele iniciar, clicar no botão iniciar, desligar e ele finalizar. Tudo bem? Então, sempre que for adicionar hardware aqui, você precisa, tá? Precisa, como é que é? Fugiu a palavra agora. Desligar o sistema computacional. Não se adiciona de maneira comercial e corriqueira hardware ou manipula qualquer coisa da placa-mãe com ela ligada. Dá para fazer isso, professor? Dá. Em ambiente de servidor com uma técnica chamada, uma tecnologia chamada hot swap, tá? Que o nome já diz, né? Troca quente, tudo bem? Aí lá você pode mexer com o servidor ligado, até porque o servidor você não gostaria que ele desligasse, né? Desprovendo o serviço dele para a rede, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora, galera? A gente viu que a entrada D-Sub ou o cabo VGA dessa placa-mãe não está muito bem. E vamos supor que eu queira fazer essa menina aqui ser uma placa gamer, né? Ou placa gamer, né? Eu quero rodar jogos aqui, um emulador, tá? Então, eu adquiri uma placa de expansão, uma placa de vídeo. Vocês estão vendo na minha mão aqui, tá? Ó, uma AMD Radeon HD 6770 de 1 GB, tá? Para resoluções máximas de jogos de computador para até 720p HD médio. Tá? Essas são as configurações dele. Bom, nesse setup aqui ele roda alguns jogos, tá? Não jogos atuais, mas para quem gosta de emulação igual a mim, de videogame, tá perfeito. Essa placa-mãe dessa placa de vídeo aqui vem a calhar. Então você vê que ela tem uma entrada igualzinho lá, né? DVI, D-Sub e HDMI. Eu vou utilizar o slot HDMI. No momento que eu plugar essa placa de vídeo aqui na placa-mãe, a placa de vídeo on-board vai ser desabilitada automaticamente para que a saída de vídeo seja propagada por aqui. Tudo bem? Pelo slot PCI Express, tá? Que é esse daqui que a gente vai colocar. Então, eu vou clicar. Eu vou chegar essa placa-mãe para cá, porque aqui tem um desnível, né? Acredito que esteja na posição ainda. Esse desnível aqui, tá? Porque, olha, aqui na placa, ela tem um desnível. Se eu colocar aqui, ela vai ficar presa nesse formato aqui. Eu não quero isso, né? Para me dar a sustentação, eu vou chegar bem para cá a placa-mãe. E esse é o slot, tá vendo que está escrito aqui? PCI Express, aonde eu vou plugar minha placa de vídeo. A saída do painel traseiro não é para lá, do back panel? Então, eu vou ter que ligar ela nessa posição. Veja, nessa posição, para lá, certo? Você vai ver que ele tem uma presilha aqui, tá? Um configurador de presilha aqui, que é para encaixar nesse formato. Veja que isso daqui desce e sobe, desce e sobe, tá? A configuração original dele, tá? É para baixo. Quando você força ela, também tem que forçar o mínimo possível aqui no caso, isso aqui vai subir. Para que serve isso? Para quando ele subir, ele está preso, é uma chave. Quando você descer, você tirar a placa de vídeo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, antes de colocar. Vocês estão vendo que eu estou segurando ela assim, não tem problema, porque eu estou com plástico antistático, já desmagnetizei o meu corpo, tá tranquilo, eu não posso tocar aqui, tudo bem? Não posso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui o meu cabo, tá? VGA, da entrada de sub, beleza?
ligar. Vou deixar ele aqui em stand-by. Tá? Eu vou pegar o meu cabo HDMI, que é esse cara aqui, tá vendo? HDMI. Já vou deixar ele de stand-by aqui. Beleza? Vou aproveitar. Agora não, né? A placa, o cabo de rede eu ligo depois. Eu vou ligar a placa de vídeo, tá? Aqui no PC Express. Vou ter que chegar até um pouco mais para cá, ó, para pegar o relevo. Vou posicionar, tá? Certinho. Posicionei. Ó, tá solto, tá vendo? Eu vou fazer isso. Eu botei uma força. Embora esteja assim, o pino aqui de baixo, ele já tá preso. E aí a gente vai ver se está certo, né? Como? Vou ligar o HDMI, ó, o cabinho HDMI está aqui. Vou ligar na entrada HDMI aqui da placa de vídeo, tá bom? Vou pegar o cabo de dados SATA. Aqui é onde entra o dado. Vou usar essa porta SATA 5 aqui. É irrelevante a ordem aqui. Você pode ligar na 0, pode ligar na 1, pode ligar na 3. Tanto faz, tá bom? Ó, vou ligar o SSD SATA na porta de interface SATA aqui, tá? Prendi. Vou localizar na fonte aonde está o conector SATA de energia da fonte. Por um lado, o dado precisa ser transferido para a placa-mãe. Por outro, o equipamento precisa ter a interface SATA alimentada. Tá? Não se preocupe, porque não está dando para mostrar aí, mas já mostrei para você em algumas aulas que tem um indicador de como você prende isso aqui atrás. Tanto para o cabo de dados, quanto o cabo SATA, tá? De energia. Eu vou colocar, prende, já está preso, e agora eu tenho uma plataforma computacional, teoricamente, porque eu não sei se tem sistema operacional instalado ali, tá bom? Tá? Eu posso até tentar instalar depois, mas não convém, como eu disse, que eu já tenho um vídeo disso daí. Mas vamos ver, né? Teoricamente, o que a gente precisa saber agora é se tem um sistema operacional ali. Se não tiver, eu até pego um SSD aqui do lado que tenha, tá? Para poder botar aqui para vocês verem o computador iniciar de maneira básica. Beleza? Tá? Mas vamos lá. Lembre-se, eu desliguei aqui, eu tenho que ligar aqui de novo. Energizei a placa-mãe. E aí a gente vai ver, né? Se a placa de vídeo vai rodar aqui. Eu vou clicar, tá? Tem um plástico estático aqui para tu ver, tá? Ó, eu vou ligar o Power Switch. Olha lá a placa de vídeo rodando, tá vendo? Vamos ver se vai dar o bip. Ó, não deu bip, tá vendo? Agora deu. Por quê? Olha lá, apareceu. Porque ele estava reconhecendo o hardware novo que eu coloquei. Não entre em pânico, você tem que esperar, certo? Viu ali? Ah, olha lá, que maravilha. Tem um Windows dentro do SSD. Só isso aí já mata para eu e para você que tem um sistema operacional. Tudo bem? É óbvio, né, professor? Tá lá. E mostrei para vocês na prática como é que a gente monta em bancada um sistema computacional, tá? Olha lá, tá funcionando com uma maravilha. Vou pegar aqui o meu cabinho de rede do meu switch, né? Tá vendo ali? Tá sem conexão com a internet aqui embaixo. Eu vou ligar aqui. Liguei. E vai aparecer o íconezinho aqui no canto aqui de internet. Tá aí, galera. PC funcionando numa boaça. Olha lá, redes. Quer reconhecer? Quero. Tá aí, quero sim, certo? E, meus amigos, é isso. Ah, esse SSD já está configurado para poder fazer teste, né? E aí eu tô com essa placa de vídeo aqui. Vamos ver, né, se ele abre alguma coisa aqui. Tem um FIFA largado aqui. Será que abre? Eu não sei. Eu acho que abre sim. Ah lá, ó. Vou abrir o FIFA ali. Ah lá, tá funcionando. Show? Maravilha, né? Então, galera, essa é a maneira básica que a gente monta um sistema computacional em bancada. Tá funcionando, é assim que eu e você que seremos futuramente, né? Na verdade, eu já sou e vocês serão, tá? Futuros técnicos. É assim que vocês vão diagnosticar as coisas, tá? Montando em bancada, assim dá para ver por que, que a memória não está funcionando, por que, que uma máquina não está ligando. Você pode manipular os hardwares aqui o mais eficiente possível, certo? E assim por diante, beleza? Tá?
é basicamente isso. O próximo passo aqui desse vídeo seria eu colocar um gabinete, certo? Aqui ao lado, e montar esse computador dentro do gabinete, né? Ligando principalmente o painel frontal que fica nessa posição, que nesse vídeo eu utilizei a chave para substituir o botão de power, não é verdade? Eu tenho um gabinete aqui do lado, certo? E para eu não fazer isso nessa aula, né? E esse vídeo fica muito grande, tudo bem? Tá? Eu vou fazer até para ficar como é que eu posso dizer? Vídeo 1 e vídeo 2, né? Ficar plausível para a gente poder dar uma olhada e ficar conciso na hora da gente aprender, né? Como é que faz na bancada e como é que faz montando para um cliente um gabinete do zero, né? Como é que eu ligo o painel frontal aqui, né? Não tem segredo, tá lá na apostila, mas a prática é legal, tá bom? Então, galera, só antes de fechar, tá? Eu sei que ele iniciou porque tem um SSD e no SSD tem um Windows, professor. Ok. Mas e se não tivesse o Windows ou o Linux ou outro sistema operacional aqui nesse SSD? Como é que eu faria? É uma pergunta pertinente, não é verdade? Então, eu vou pegar, deixa eu sair do FIFO aqui, né? Tá rodando. Vou clicar aqui, vou fechar. Maravilha, sair para o Windows. Você vê que a imagem do monitor não está mais azul, né? Porque eu estou usando o cabo HDMI com essa placa de vídeo e está funcionando direitinho, certo? Então, eu vou desligar aqui. Ó, como que se desliga? Iniciar, desligar, tá? Vou desligar aqui, é a maneira correta de você desligar, tudo bem? Vou esperar o sistema computacional cessar e eu vou dar uma olhada para ver se as configurações que eu montei aqui, elas estão legais, né? Aonde? No próprio BIOS vai me mostrar isso, tá? Se você quiser saber se um SSD ou um HD foi reconhecido ou quantos gigas de memória tem na placa, tá? É só você ligar a máquina de novo, vou ligar aqui, ó. Vou apertar Delete consecutivamente, tá? Vou pegar aqui. Vou entrar no BIOS, no CMOS Setup. Ah, não entrou porque eu apertei o botão Page Up, galera. Agora eu não posso, tá vendo ali? Foi até bom acontecer isso. Apertei o botão errado. Agora eu tenho que esperar o sistema operacional iniciar de novo para poder desligar ele certinho, para poder entrar no BIOS de novo. Eu não posso fazer aquele desligamento abrupto lá que eu fiz daquela vez, tá? Então vamos aguardar aqui. O abençoado, ele ligar, né? E eu poder desligar ele da maneira correta novamente, certo? Tem todo esse lance aí que você não pode dar mole, tá? Deixa ele iniciar. Eu acho que é basicamente isso daí, tá? Ó, iniciou. Vou desligar ele. Ó, aqui de novo, certo? Da maneira corretinha. Não vou dar mole dessa vez. Vou apertar a tecla Delete, né? Eu podia até reiniciar, né? Dei mole aqui, podia reiniciar a máquina, mais fácil do que desligar, que aí eu não precisaria apertar o botão aqui de novo. Vou apertar, não precisa esperar a ventoinha parar, tá? Vou apertar o delete agora sucessivas vezes para poder entrar no BIOS, tá? No BIOS, no sistema básico de entrada e saída da placa-mãe, tá? Entrou, ó, preparando para entrar no setup, a mensagem aparece aqui embaixo, né? Bom, vamos ver. Você vem aqui no Standard CMOS Features e olha quem está aqui agora. Antes estava None, né? Se você voltar o vídeo aí, você vai ver. Agora está P4120, que é quem? Esse cara aqui, tá? Ele está usando o protocolo nativo IDE, não está usando a HCI, tá? E olha o que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que aqui tem 16 GB, né? 4 pentes de 4 GB, certo? Olha quanto que está aparecendo aqui no sistema. 12 gigas, 12.270 megas. Aconteceu aquele problema que eu disse para vocês. Que problema, professor? Você lembra que eu falei que os bancos de memória aqui, uns deles não estão funcionando muito bem por causa da idade? Vamos tentar fazer ele reconhecer 16 gigas ali? O que eu vou ter que fazer agora?
Como ele está nessa etapa e não iniciou o sistema operacional, eu posso meter o dedão aqui. Desliguei. Agora eu vou retirar isso daqui. É o que eu falei para vocês. Esse banco aqui, você não vai acontecer isso com a placa-mãe nova, tá? Ó, vou reforçar eles. Quem sabe até trocar alguns de lugar. Deixa eu tirar aqui. Porque eles estão com esse probleminha, coitados. E às vezes a placa-mãe ela nem liga, tadinho. Ai, eu acho que é esse daqui. Esse banco aqui não está muito bem. Não está muito legal. Eu vou prender ele, tá? Quando você mexe com tecnologia antiga, pode acontecer isso. Eu estou botando uma extrema força aqui. Espero que funcione, né? Assim espero. Ah, a máquina ligou mesmo assim? Sim, porque os bancos estavam preenchidos, certo? Saiu de menos. Vamos ver, né? Vou pressionar aqui. Poderia até limpar com uma borrachinha, mas não vem ao caso, tá? Os contatos da memória. Eu vou pressionar porque eu já sei mais ou menos o que essa pobre coitada aqui tem, né? Essa questão do mau contato. Deixa eu ver se vai acontecer de... Deixa eu ligar aqui de novo, né? Ver aqui. Dá o delete novamente, para a gente ver se aparece os 16 GB, tá? Só para a gente finalizar esse vídeo aí. Que bom que aconteceu esse problema, tá? Vamos ver se a placa liga, né? Porque às vezes ela não vai nem ligar mais, tá? Eu acho que agora o cenário piorou. Deve ter ido para menos. Ó, travou. Ele foi para o sistema. Ó, aqui, ó. Deve ter ido para menos. Eu já conheço essa placa. Quer ver? Olha lá, 8 GB. Viu como é que tá com problema o banco? Tá com problemão. Ele parou de reconhecer mais 2 pentes. Tá vendo? Vou tentar pela última vez. Ó, vou desligar. Tá? Isso acontece direto, cara. Mais do que você pensa. Foi por isso que eu comecei a trocar. Se você me perguntar, né, professor, por que eu troquei? Por que você trocou o computador? É por causa disso. Começou a dar esse problema com bastante veemência, tá? E aí, cara, não tinha como mais eu sustentar um sistema que hora reconhecia um pente de memória, hora reconhecia outro e hora não reconhecia nenhum, né? Perigoso demais no ambiente de produção. Então, eu deixei a nossa amiga aqui somente para teste, entende agora? O que eu troquei? Então, estou botando aqui de novo. Se não reconhecer agora, tá tudo bem. Já expliquei, né, uma peculiaridade dessa placa-mãe aqui, tá? Vou prender aqui, tá bom? Desse jeitinho. E vamos ver, vamos torcer, né? Para ver se ele reconhece os 16 GB. Acho difícil, cara. Essa placa-mãe aqui, ela já passa em tanto lugar, já passou na mão em tanta bancada que só o fato dela estar funcionando é uma coisa maravilhosa. Vou ligar de novo aqui a chave. Vou ligar aqui e apertar o delete pela última vez e vamos ver, né? Às vezes, vamos ver se ela vai ligar dessa vez, né? Tem isso. Vamos ver se ela vai fazer o bip. Tá demorando já. Ok. Vai continuar na mesma coisa. Acho que vai ter 8 GB de novo. Quer ver? Um defeito seríssimo. E 8 GB. Viu? Olha lá. Não funciona. Tá vendo? Esse é o problema desse módulo de memória aqui. Se você experimentar isso daí que está acontecendo comigo aqui, vale a pena, primeiro, você passar um sistema, tá? De verificação das memórias, um memória teste da vida. Quando quem tem aula comigo de suporte, né? Eu acabo mostrando esse tipo de programa, né? Diagnóstico de memória, tá? Ou você olhar, né? Testando memória e teste. Os módulos estão funcionando? Os módulos estão funcionando, né? De memória? Sim. Então, a última coisa que você pode olhar é o banco, né? E nesse caso aqui eu testei as memórias, estão todas boas, como a gente viu, né? Chegou até a reconhecer 12 gigas. Mas, tadinho, os bancos eles não estão funcionando muito bem, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou depois gravar a parte 2 desse vídeo, que é colocando toda essa estrutura aqui dentro de um gabinete, montando aqui de uma maneira plausível visualmente, né? Mas você já tem um conhecimento básico, tá bom? Para poder montar o sistema computacional na bancada, que é o que importa para o curso, né?
Se você está fazendo tecnologia da informação comigo, seja na graduação, pós-médio ou ensino técnico tradicional, é isso que importa, tá? Vou abrir esse vídeo para comentário. Se você quiser comentar, tirar dúvida, você pode colocar aí, tá bom? Lembrando que é um conteúdo para iniciantes, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Vou parar a gravação por aqui e vou editá-la no futuro. Valeu, tchau, tchau.